Irmãos, temos nessa noite é um tema necessário para a nossa caminhada de igreja, para que a gente possa se perceber no dia a dia. Nós vamos falar hoje sobre o pecado. O pecado faz parte do querido, faz parte do seminário de vida no Espírito. Os outros temas que a gente vai fazer daqui para frente, pode ficar tranquilo, tá? São bem melhores de se trabalhar. Mas hoje é necessário falar sobre o pecado. É necessário falar, para que a gente possa avançar na fé. Nós não podemos ter uma fé que parece que é ilusória, só do blá blá blá, ou por interesse de viver bem neste mundo. A palavra deixa bem claro, em Mateus no capítulo 1, a missão de Jesus é nos salvar do pecado. Nos salvar do pecado. E eu sempre gosto de lembrar no início da pregação que a palavra de Deus que nos transforma, nos levanta, nos anima, mas também nos faz alguma advertência. São Paulo, escrevendo aos Hebreus no capítulo 11, versículo 27, ele diz bem claramente: só se vive uma vez, depois vem o julgamento. A única oportunidade que eu tenho de viver bem e mudar a minha vida, configurando ela na vontade de Jesus e conseguir a salvação, é essa oportunidade que eu tenho. Não tem outra. Não tem outra. Não existe outra possibilidade. Não tem como deixar para a próxima. A única oportunidade que eu tenho é agora. A mudança de vida é agora. Por isso que é importante falarmos sobre o pecado. E também, se de repente olhar para nós e falar assim: mas eu tenho 30, ou tenho 40, 50, 60 anos de idade, já tenho filhos, procuro levar a minha vida correta, procuro fugir do pecado. Lógico, irmãos, mas lembra de uma coisa: quando Jesus veio no mundo, ele anunciou o Evangelho, e existiam muitas classes. Tinha os doutores da lei, os saduceus, mas existia uma classe que era a pior de todas, que eram os fariseus. Eles conheciam a lei, conheciam a verdade, mas não permitia que a palavra de Jesus entrasse no seu coração. Eram capazes de ensinar os outros, falar das coisas de Deus, mas a sua vida pessoal não se transformava, não deixava mudar para melhor. Achava que já estava tudo certo, ao ponto que nós vamos ver na carta de João que quem diz que não tem pecado já está mentindo. Todos nós temos pecados. Os santos da igreja têm pecado. Por isso que é importante nós olharmos a nossa vida pessoal. E eu fico muito interessado em ver os meus pecados e me converter, porque isso é bom para mim, não é bom para os outros. Até quando os padres vão receber confissão, eles falam assim: olha, vai ter confissão, mas procure confessar os seus pecados, porque às vezes a gente quer confessar o pecado dos outros, porque na nossa ideia de adulto a gente pensa que já está tudo certo. Eu não tenho mais condições de mudar, a minha vida é essa mesmo, e a gente começa colocando limitação naquilo que Deus quer fazer conosco. Quem trouxe a palavra? Vamos pegar na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 12. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 12. A comunidade dos romanos era uma comunidade que sabia muito bem viver longe da fidelidade de Deus. Tinha lá as suas maneiras, os seus vícios, os seus deuses, como nós vimos na primeira leitura hoje de Atos dos Apóstolos, São Paulo, falando sobre aquele monte de deuses, e ele anuncia o Deus vivo, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que deu a vida para você e para mim. Romanos capítulo 6, versículo 12 nos diz: não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais os seus apetites, nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumento do bem a seu serviço. O pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sob a lei, e sim sobre a graça. Então havemos de pecar
pelo fato de não estarmos sobre a lei, mas sobre a graça? De modo algum. Não sabeis que quando vos ofereceis a alguém para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis? Quer seja do pecado para a morte, quer para a obediência para a justiça? Graças a Deus, porém, que depois de terdes sido escravos do pecado, obedecerdes de coração à regra da doutrina, na qual tendes sido instruídos, e libertos do pecado, vos tornastes servos da justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, uma passagem bastante conhecida, livro do Gênesis, do capítulo 3, que fala sobre o pecado original, a origem do pecado. Vai nos dizer no capítulo 3 de Gênesis que a serpente era o mais astuto dos animais, né? E ela vai, seduz Eva, faz umas perguntas para Eva, tentando desfazer aquilo que Deus tinha falado para ela. Então vocês não podem comer do fruto. Aí Eva fala assim: só não podemos comer de tudo, menos daquela árvore. E a serpente começa a fazer um trabalho na cabeça dela, de Eva. Começa colocando como que se aquele fruto ela comesse, a vida dela seria transformada e ela se tornaria um Deus. E ela vai e come do fruto, passa para Adão, e ali se dá o início do pecado, o pecado original, o pecado da desobediência. Deixa de ouvir o Criador para ouvir a criatura, o mais astuto, o mais astuto. Então se originou ali o pecado original, o pecado original. E a igreja foi caminhando, e mais ou menos no final do século V, antes do ano 500, o Papa nomeou também os pecados capitais, luxúria, adultério, a gula, a avareza, para poder facilitar a identificação do pecado no dia a dia. Porque se disser para nós hoje assim, nós temos que viver fora do pecado, mas se a gente não dá nome ao pecado, muita gente de repente vai sair daqui hoje e vai falar assim: mas por que eu devo me converter no quê? Deus não falou nada comigo, não falou o nome do meu pecado. E às vezes a gente fica esperando Deus dar o nome do nosso pecado, sendo que nós já conhecemos o nosso pecado. O catecismo da Igreja Católica é fantástico, maravilhoso, e ele vai dizer que Deus escreveu os 10 mandamentos nas leis dele, da lei de Deus, nas pedras, porque o homem foi incapaz de ler aquilo que já estava no seu coração. Então nós, na nossa caminhada como pessoa, ser humano, muitas vezes a gente se justifica. Por que nós estamos ouvindo de repente a serpente e não ouvimos a Deus? Não ouvimos a Deus. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, eu estava em casa, uns 19 anos atrás. Gabriel era bem novinho. Eu entrei no banheiro para tomar banho, me preparando para tomar banho, e eu senti que Deus falou no meu coração: hoje você não vai tomar banho. Minha esposa, meu Deus do céu, fica no meu pé. E aí, toma banho? E aí, como é que tá? Peguei naquele dia, naquela noite, vesti a roupa de novo, não tomei banho. No segundo dia, cheguei do trabalho, trabalhava no escritório de contabilidade na época. Entrei no banheiro, falei: vou tomar banho, tomei ontem. Deus falou de novo no meu coração: você não vai tomar banho. Obedientemente, por ação do Espírito Santo, gente, vesti a roupa de novo, não tomei banho. No terceiro dia eu vim aqui na catedral na missa. Terceiro dia, sentei mais ou menos naquele banco lá atrás assim, e começou a coçar tudo. Começou a coçar. Terceiro dia sem tomar banho. Deus falou no meu coração: isso é por causa do pecado. Então quando nós falamos de pecado, é fácil identificar o pecado na nossa vida. Basta vir numa missa, de repente 1 hora, passa uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente começa a se coçar, olhar no relógio, olhar no celular e falar: opa, está demorando, estamos com pressa. Quando a gente pega um terço, em vez de rezar um terço inteirinho, reza ali umas 10 Ave Maria, fala: estou cansado, eu vou dormir. A gente começa a deixar o pecado trabalhar em nós, a sujeira que está dentro de nós, que nos inquieta, nos coça. A gente arruma desculpa para tudo, dá uma olhada no celular, começa a ver os WhatsApp, vai no computador, qualquer barulho na esquina nos irrita, porque o pecado está trabalhando dentro de nós, a desobediência está trabalhando dentro de nós. Quando se fala dos pecados capitais, gente,
A maioria das famílias hoje, só se reúne para quê? Para comer. Um leva o bolo, outro leva o arroz doce, outro leva a carne assada, outro leva a maionese, né? Outro leva refrigerante de 3,3 litros, todo mundo come e todo mundo enche. Refrigerante, comida, né? Fora os que devem outras bebidas mais fortes, né? Aí quando chega mais ou menos 1h30 da tarde, esfatiado. Você acha que um cara com a barriga desse tamanho, cheião, estufado, ele consegue rezar um terço? Não. A gula. Ele consegue pegar uma Ave Maria e ler um capítulo inteiro da Bíblia? Não, porque dá sono. Uma vez nós fomos retiro em Curitiba, no congresso estadual, e um colega meu falou assim: Cleverson, quando eu estou com vontade de dormir, não consigo, eu pego o terço. Eu começo a rezar o terço, Ave Maria. Eu falei: rapaz, você pirou? Você acha que terço é para dormir, rapaz? Você tem que levantar, começa a andar enquanto você não terminar o teu terço. A não ser que já terminou o teu rosário, você pode dormir tranquilo. Mas o terço não é para dormir. E às vezes a gente se engana neste mundo. Estamos vivendo no pecado, não conseguimos desenvolver nossa vida de oração, porque estamos com preguiça, avarento, preocupado com tantas coisas. O cara compra um celular, o padre, seja que está num grupo, alguma coisa na família, só está preocupado com o celular dele. R$2.500, pai. Carro novo, ele compra um carro novo, ele vem na missa toda hora andando lá para fora. Para ver se não roubaram. Isso porque tem seguro. Uma preocupação exagerada, uma avareza exagerada. O cara está preocupado com o dinheiro, às vezes tem até dinheiro no banco. E o que adianta também, né? Se tiver dinheiro ou não tiver, o que adianta a preocupação exagerada? Nada. Só nos afasta de Deus. Então, a irmã falava na oração inicial, quantas pessoas estão com medo, preocupações exageradas. Para que isso, gente? Isso é pecado. É pecado. Então nós falamos do pecado original, falamos dos pecados capitais, né? E a igreja também nos ensina que fala sobre os pecados mortal e os veniais. O pecado mortal, a palavra já fala, é o pecado que durante o curso da vida ele não for confessado, não for perdoado pelo sangue de Jesus, ele me leva para a morte eterna. Então não é simplesmente falar assim, qual é o pecado mortal? Matar um cara é pecado mortal? Lógico que é, né? Traficar é pecado mortal? Lógico, está levando pessoas à morte. Claro que é. O adultério? Claro que é. E por falar em adultério, gente, quando se fala em pecado, adultério, eu gosto sempre de lembrar. Graças à bondade de Jesus, eu nunca cometi um adultério na carne, mas em pensamento, palavras, malícias, já cometi. A palavra deixa bem claro no Evangelho de Mateus: se o homem lançar um olhar de cobiça para a mulher, já cometeu adultério. E tem muita gente que bate no peito e fala: não, nunca traí minha mulher. Pensa no que fala. A palavra fala: se lançar um olhar de cobiça, independente se a mulher está provocando ou não, né, com roupa aberta, demonstrando, ou roupa apertada, independente disso, lançou um olhar de cobiça, já cometeu adultério. Esse tempo atrás eu estava lá na frente do cemitério vendendo uns negócios, gente, e chegou uma senhora assim, sabe, para comprar uma cartela do bingo da Santa Casa, e eu estava lá na frente do cemitério. E ela chegou com um decote que vinha até embaixo, na minha frente. Ela chegou assim para comprar a cartela e tal, eu dei aquela olhada assim, sabe? Gente, aquilo é o fim do mundo. Depois passa 1 hora, 2 horas, outro dia você está lembrando daquele troço. Você sabe o que o homem tem que fazer, gente, para renunciar ao pecado? Ele tem que olhar para a cruz e falar: Senhor, eu renuncio ao adultério, eu renuncio à prostituição, eu renuncio, Senhor, essa sexualidade fora do matrimônio. É necessário, gente. Embora no meu coração eu faça o possível, né, e entrego o impossível aos pés de Cristo, para não cometer o pecado, mesmo no olhar, mas a exposição está ali. Então nós temos que ter esta força para poder renunciar ao pecado. Tem muita gente que não, olha, né? Tem muito homem que ainda fala assim: tá vendo? Olha que negócio, hein? Olha que filé, olha que beleza, olha que fartura. O cara está alimentando o pecado dentro de si, gente. Nós não podemos dar trela para esse tipo de brincadeira. Na minha cidade de Bom Sucesso, né, eu estou em Campo Mourão há quase 30 anos, mas eu nasci em Bom Sucesso, perto de Jandar do Sul, aqui perto lá de Apucarana. Aconteceu um caso lá que me deixou chocado. Não é parente tão próximo meu, mas é conhecido nosso, muitos anos. Um homem de 74 anos. As amizades para lá, para cá, sabe? Aí os colegas dele inventou de passar um comprimidinho azul para ele assim, sabe? Um estimulante sexual. 74 anos.
arrumou um esquema, ali perto da cidade mesmo, entrou no meio de um canavial, para ter uma relação fora do casamento dele, um adultério, e eu não sei o que aconteceu, se foi um, se foi dois comprimidos, o cara teve um ataque, não sei se foi um ataque cardíaco, o que foi, ele ficou paralisado em choque. O que aconteceu? A mulher foi lá na cidade, chamou a polícia, veio a ambulância, a cidade inteira ficou sabendo. 5 dias na UTI, o cara morreu. Um cara de 74 anos, avô, gente. E às vezes a gente pensa que o pecado está pegando quem? Está pegando a rapaziada aí, a rapaziada de 20 anos, 22 anos. O pecado pega qualquer um, gente. Se nós não estivermos ligados nas coisas de Deus, o pecado nos engana. O que ele fez? Ele zombou da salvação. E era gente que estava na igreja, ia na missa. Não adianta simplesmente só ir na igreja, precisamos também. A nossa participação na igreja é importantíssima, porque eu estou indo na casa do Pai eterno. Então às vezes a gente brinca com o pecado, e o pecado é capaz de destruir o homem, destruir a mulher. Então o pecado mortal é pecado que leva para a morte eterna. Eu não sei se você prestou atenção no início, quando eu disse da carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 27. Só se vive uma vez, depois vem o julgamento. Eu, Cleverson, eu só tenho essa oportunidade aqui. Você, nós só temos essa oportunidade de conseguirmos a salvação. Se nós nos deixarmos dominar pelo pecado, ele nos destrói. O pecado venial é o pecado mais light, mais leve. Mas com o passar do tempo também, se eu for somando uma vida de pecado, ele também pode me prejudicar. Eu trabalho na Santa Casa e a parte de oncologia, a gente vê quantas pessoas estão internadas, e muitos especialistas falam que a maioria dos tipos de câncer, ele se desenvolve, talvez muitos através da alimentação, mas outros através de um impacto emocional, e outros psicossomático, vai somando. E nós como igreja, a gente sempre fala, a falta de perdão, o ódio que é um pecado capital também. Então, por falar em pecado, irmãos, nesse tema de hoje, é importante nós observarmos a palavra de Deus, que nos dá a condição de mudarmos de vida. Se nós ouvirmos a serpente, vai nos levar à morte. Falando em pecado, quando nós pegarmos o nosso celular de mídia e ver a internet, se a força de Deus não estiver em mim, eu vou aonde? Eu vou nas páginas que não devo, pornografia, e ali a gente entra, gente. Eu já fui muito do mundo, já fui de masturbação, já fui de pornografia. Graças ao sangue de Jesus, hoje eu entro, acesso algumas coisas. Mas sabe qual que é a senha lá em casa do computador? Vou falar baixo, minhas crianças não estão aqui. Maranatá. Outro tempo atrás, sabe qual que era a senha? Jesus, meu Senhor. Olha a diferença de eu entrar ali, né? Poder trazer uma senha para poder acessar. É coisa de Deus. Vem, Senhor Jesus, me ajude a entrar nesse mundo virtual aqui e não cair no mundo do pecado. A oportunidade de vida é uma só. Tem muita gente que às vezes pensa assim: mas a minha vida já está boa. Olha para a cruz, vê se já está boa. Já está santificada mesmo? Está confiando em Deus? Hoje no Brasil, com esse problema de política que nós estamos, tem muita gente cometendo o pecado da idolatria. Está achando que o presidente vai resolver. Está achando que o outro presidente que foi, que saiu, ia resolver. Quem resolve, gente, é Deus que tem o poder, é Ele que tem o domínio sobre a nossa vida. Passamos o dia inteiro falando, hoje o dia inteiro, as reportagens mostrando 25 mil pessoas lá perto da onde o presidente mora lá, para poder pedir que ele renuncie. E se ele renunciar e entrar outro, tiver uma eleição indireta ou direta, se o povo não orar e não pedir um homem de Deus, um ungido de Deus, o que vai acontecer? Vem um pior, vem um do mundo, assim como aconteceu na época de Saul. Deus não queria instituir os reis no mundo, mas instituiu Saul porque eles queriam um rei, porque eles viram o modelo da Pérsia, viam os outros modelos e eles queriam um rei. Aí depois, pela graça de Deus, veio Davi, que agradou o coração de Deus. Então, irmãos, quando se fala de pecado,
Vamos aprender a partir de hoje. Não vamos ver o pecado dos outros. Não vamos ficar olhando o político que já tinha tanto dinheiro e roubou mais 2 milhões, 3 milhões. Não vamos ficar olhando aqueles irmãos que são muito ricos, que têm um capital que ninguém consegue explicar, né? Não vamos ficar olhando os outros, vamos olhar nós. Na hora da prestação de conta, na hora que eu chegar para prestar conta dos meus atos lá no céu, tomara que seja no céu, né? Tomara Deus, que seja no céu. É eu que vou falar de mim, dos outros? Vou falar de quem? Do cunhado? Vou falar da sogra? Vou falar do meu padre? Vou falar do fulano? Não, é de mim, é eu, o Cleverson. E como diz, né, o Evangelho de Mateus no capítulo 25, Jesus vai falar: tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Um outro pecado grave que está acontecendo hoje na humanidade é que nós não estamos ajudando mais as pessoas. Por quê? Estamos julgando. Não merece. Vagabundo, ó, não trabalha. Eu trabalho, né? Eu trabalho. Lógico, graças a Deus você trabalha. Está bebendo, cachaceiro, toma a vida inteira. Ou seja, nós justificamos porque não estamos ajudando aquele que estava caído. Por quê? Porque eu julgo a vida dele. Dai e não olhai naquele que a tua mão direita não sabe o que a esquerda faz. Hoje muitas coisas acontecem também dentro do matrimônio. O marido culpa a mulher culpa o homem. Qualquer coisinha está num pé de briga ali, confusão. O pecado não pode reinar dentro da nossa casa, irmãos. Nós temos que abrir o coração, abrir a alma. Eu me lembro da palavra de Santo Agostinho, mais ou menos no ano 470. Os cristãos já estavam famosos nessa época. E muita gente era conhecido, né, dos cristãos. Santo Agostinho foi mais além, falou: não basta mais ser cristão, é necessário ser Cristo. Eu preciso ser Cristo. E tudo que eu fizer de bom, gente, não é para os outros, é porque eu estou em comunhão com meu Deus. Renunciar ao pecado vale a pena. E a gente pode vencer o pecado? Claro que pode vencer o pecado. O pecado não pode reinar em nós. Tem muita gente que às vezes até participa de igreja, mas chega em casa, gente, assiste novela da Rede Globo. Aquilo é pura contaminação, prostituição, sexo, adultério. Ali fala de briga, ali fala de vingança. Ali fala da homossexualidade, lesbianismo, como se fosse algo normal. O mundo pode aceitar que for normal, mas a palavra de Deus não fala que isso é normal. Nós não excluímos ninguém que está passando por essa dificuldade, porque o pai de família também, ele tem que lutar contra o pecado, para poder ficar na questão do sacramento do matrimônio, para não adulterar. Eu luto também. O homossexual tem que lutar. Aquela que tem tendência ao lesbianismo também tem que lutar. Todos nós temos que lutar contra isso. Mas é uma oração, é um pedido de auxílio a Deus. Agora, se eu for ouvir a serpente fala assim: não, mudou muito. Mudou? A palavra deixa bem claro: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quem quer ir para o céu segue a Bíblia. Renuncia o pecado. Não se conforma com o pecado. Porque nós somos pecadores, sim, mas Deus é santo. E Ele nos ajuda. Gente. Nos ajuda. O prazer de estar na igreja é maravilhoso. Agora, quando a gente se coloca em oração e pede o auxílio de Deus, a gente entrega os nossos pecados, Deus nos transforma, Deus nos dá força, É incrível o poder que a palavra de Deus tem para nos transformar. E nesse dia de Nossa Senhora Auxiliadora, o que custa para nós pedirmos o auxílio de Maria, aquela que esmagou a cabeça da serpente infernal? A obediente, aquela que não ouviu a voz da serpente. Eva ouviu a voz da serpente e trouxe para nós o pecado. É por isso que Maria é a bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, porque o fruto que Eva nos trouxe nos levou ao pecado. O fruto de Maria, o bendito fruto do ventre, nos leva à santificação. Por isso eu quero pedir muito a intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora na nossa vida, para poder vencer o pecado, Quando nós entramos na igreja, irmãos, e fazemos uma experiência com Cristo, a gente olha para trás e fala assim: puxa vida, eu já roubei, né? Já participei de coisas do pecado, já menti para o meu pai, já menti para minha mãe. Muitas coisas nos levam a ficar lembrando a vida do passado, daquele pecado. Mas quando a gente acredita que Deus nos transforma pela sua palavra, a gente lembra às vezes do pecado, mas a gente vê que Deus está nos dando força para a santificação.
a santificação. Deus nos convida hoje, irmãos, a não nos conformarmos com este mundo de pecado, mas transformar pela força do Espírito de Deus que habita em nós. É isso que está na carta de Romanos, capítulo 12, versículo 5. Não se conforme com o pecado, não se conforme com o mal, não se conforme com o mal, porque a palavra de Deus é bem clara. No capítulo 6 de Romanos, o salário do pecado é a morte. Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. Tem mais uma passagem que eu gostaria de falar dela, que está em Tiago. Talvez você nunca ouviu essa passagem. Tiago, no capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, ó: quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. A igreja trabalha muito nessa questão da nossa consciência. O pai de família sabe que precisa santificar a família dele e não faz, está cometendo pecado. A mãe, o filho, sabe que precisa fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabe que precisa mudar de vida e não muda, está acumulando o pecado. Deus nos conhece por inteiro. Eu convido você a colocar a mão no teu coração. Quando nós temos a oportunidade de participar de um seminário, queridos irmãos e irmãs, Deus está colocando em nossas mãos um livro novo, para a gente poder escrever uma vida nova. Na semana passada, Deus nos amou com um amor infinito, um amor pleno. Hoje Deus nos adverte pelo pecado que muitas vezes nós estamos cometendo e às vezes a gente não consegue sair do pecado. Ele quer que nós contamos com Ele. Para não pecar, é necessário estar em comunhão com Deus. Eu tenho pecado e você também tem pecado. Quem vai poder trazer esse pecado para a nossa condição de renunciarmos é o Espírito Santo. Quem vai nos inquietar no nosso coração é o Espírito Santo que está em nós. É Ele que convence o mundo a respeito do pecado, da justiça, como diz Jesus no Evangelho de João, no capítulo 15. E o pecado, Jesus resume o pecado, que consiste em não acreditar nele. Eu e você, irmãos, nós não estamos sozinhos. Jamais vamos estar sozinhos. Talvez podemos até nos sentir sozinhos, sentir talvez abandonado, sentir que o sofrimento do mundo tem nos acumulado, nos jogado para baixo. Mas isso não é agradável a Deus. A vontade dele é a nossa alegria, mas uma alegria que permanece, não uma alegria trazida pelo pecado daquele momento, ou pelos excessos das coisas do mundo, o excesso de comer, o excesso de beber, não. As coisas de Deus permanecem, as coisas de Deus permanecem em nosso coração. E Deus nos convida nesta noite a sermos pessoas irrepreensíveis, não nos entregarmos, seja as ideologias do mundo, as sociedades secretas do mundo, não. Deus é mais na minha vida. Eu quero o poder de Deus na minha vida. Eu não quero viver no pecado. Eu não quero viver no pecado. Mas isso Deus nos dá por liberdade. Começar uma vida nova. Ser fiel a Deus, irmãos, é deixar Deus mostrar a força de sua palavra. Talvez você que já é servo de caminhada, assim, mas eu caminhei bastante, lógico, graças a Deus. Mas precisamos caminhar muito, até o final. Fazer que nem os apóstolos, até a morte, até o final. Caminhar melhor. Na vida de oração, orar com o coração. Não deixar se atribular.
Para que ficar se alimentando das preocupações? Para que ficar roendo as unhas? Para que ficar ansioso? Entregue os pecados ao Senhor. Todos os dias. Pedir perdão, Senhor, por meus pecados.